Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão, meus queridos alunos do sexto ano? Que saudade que eu tô de vocês, muita. Você da sala de aula, das nossas risadas. Mas, enquanto isso não pode acontecer, estou aqui eu, professor Agnello, para dar essa aula online aí para vocês. Lembrando, para vocês se cuidarem, tá? Sempre tá lavando as mãos, colocando álcool em gel e se cuidando, tá? Lembrando que isso é uma quarentena, galera. Isso não é férias. Então é para ficar em casa, se cuidando. Mas quanto mais tempo nós nos cuidarmos, mais rápido nós vamos voltar para a sala de aula, vamos nos ver, tá ok? Mas se tiver que sair de casa, bota uma máscara, tá ok? E vamos lá, vamos começar a nossa aula ali. Essa aula, esse capítulo 7, ele está dividido em três sociedades antigas. E aí eu dividi em duas aulas, ok? Esse capítulo 7. Quais são essas três sociedades? São os hebreus, os persas e os fenícios. Hoje nós vamos falar dos hebreus. Eu queria que vocês fizessem uma leitura da página 101 e a página 106, tá ok? Para acompanhar essa explicação que eu estou dando aí para vocês. Vamos começar a falar da história dos hebreus. Gente, importantíssimo, né? Porque os hebreus são a base do cristianismo, né? Lembrando que Jesus Cristo, ele foi hebreu, ele foi judeu. Então, a base do nosso pensamento cristão vem dos hebreus. Tá ok? O povo hebreu, ele é um povo que veio ocupar a Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo, vindo de Mesopotâmia, né, da civilização mesopotâmica. Lembrando que eles vieram da cidade de Ur. Tá ok? Esse nome hebreu significa povo do outro lado do rio, dando menção ao Rio Jordão, mas tem pessoas que dizem também que significa povo do outro lado do mundo. E aí pode-se usar as duas ideias. Lembrando que ele é um povo semita, né, um povo que acha que é descendente direto de Sem, filho de Noé. Aguinaldo, onde está a história dos hebreus? A história dos hebreus, que está contado, a maior fonte histórica dos hebreus é a Bíblia. Por sinal, o Antigo Testamento. Tá ok? Para nós, esse Antigo Testamento ele é chamado de Pentateuco, para os judeus é chamado de Torá. O Antigo Testamento ele tem 6 livros, que é o... 6 não, minto, 5, desculpa. É o Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, os Números e o Deuteronômio. Tá ok? A junção desses 5 livros vai dar origem ao Pentateuco para nós cristãos e para os judeus a Torá. Também coloquei aqui para vocês algumas festas judaicas, tá? O Sabat, dia do descanso, o Pesach, a Páscoa judaica, o Shavuot, né? Comemora a entrega do Torá, a Torá a Moisés, né? O Rosh Hashanah, o Ano Novo, e o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. São algumas festas judaicas, tá ok? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês das 12 tribos hebraicas, que a gente já vai falar daqui a pouco, só para vocês terem uma visão, né, geográfica da região que pertencia aos hebreus, né, lá na região da Palestina. Essa região dividida em 12 tribos, nós temos elas aqui, né, Simeão, Judá, Rubem, Gade, Manassés, aqui também, Naftali, Ásia, e aí vai as 12, Dan, né, Efraim, Benjamim, todas essas são as tribos hebraicas que a gente já vai falar a origem dela. A história dos hebreus ela é constituída em 3 períodos históricos. O primeiro período, história dos patriarcas, o segundo período, os juízes, e o terceiro período, a monarquia, né, os reis hebreus. Aí temos aqui o período dos patriarcas. Primeiro patriarca. Gente, teve vários patriarcas. Eu coloquei esses 4 que, na minha visão, seriam, para mim, os mais importantes. Tá ok? Primeiro, Abraão, primeiro patriarca, né? Um pastor nômade beduíno, né? Aquele que viveu no deserto, pastoreando e tudo mais, mas não tinha um ponto.
fixo para ficar, vindo de Ur, né, como eu falei, na Mesopotâmia, e ele recebe de Deus a missão de levar os hebreus para a terra prometida, né, que é Canaã, que seria hoje na Palestina. Essa terra prometida, a terra que emana leite e mel. A história de Abraão é bem interessante. Por quê? Abraão, ele teve seu herdeiro, né, Isaac. Mas Isaac não foi o primeiro filho de Abraão, né? Deus deu a Sara, não podia ter filhos, então Deus cedeu para ele a gravidez de Sara. Abraão tinha mais de 100 anos, Sara tinha 99 anos, ela engravidou de Isaac. Mas o primeiro filho de Abraão não foi com Sara, foi com a sua escrava Agar, né? Eles tiveram um filho chamado Ismael. Ismael, na história, a origem do povo árabe, né? O povo árabe, o povo ismaelita, ele veio de origem de Ismael, tá ok? Aí, sucessor dos patriarcas, Isaac, né? Filho de Abraão, dando continuidade, e o sucessor de Isaac foi Jacó. Cara, Jacó, ele não era o primogênito, né? Não era para ele ser o herdeiro direto. Mas o que Jacó faz? Ele meio que engana o pai, né? O Isaac tinha uma visão ruim, aí ele fingiu que era o irmão, e o Isaac acabou dando a bênção a Jacó. Né? Jacó, ele tem seu nome alterado, né? Deus muda o seu nome de Jacó para Israel, e Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos deram origem às 12 tribos hebraicas, né? Aquela do mapa anterior que a gente fez. Então, cada tribo dessa tem como fundador um filho de Jacó. Tá ok? Aí coloquei outro patriarca aqui, bem famoso na Bíblia, né? Moisés, que é o príncipe do Egito, né? Que foi criado como príncipe do Egito, mas era o hebreu, um príncipe, um filho do faraó, né? Criado como filho do faraó. Conta a história que ele recebe a missão de Deus, né? Para libertar os hebreus do cativeiro deles no Egito. E ele liberta, e tem o período do Êxodo, né? Que é a saída do povo hebreu do Egito. Andaram 40 anos pelo deserto até chegar na Terra Prometida, lembrando que Moisés morreu antes de chegar, né? E Moisés recebe os 10 mandamentos, né? A Torá, tá ok? O segundo período é o período ele já é na cidade, na Terra Santa, né? Em Canaã, já tinha povos habitando lá. Então, o conflito começou a ficar meio generalizado entre os hebreus e esses povos que já estavam na região. Então, nesse período de conflitos, eram escolhidos 2 juízes, que eram os chefes militares das tribos hebreus. E eles só eram escolhidos no período de conflito, correto? Aí nós temos aqui vários juízes, né? Ele unificava essas tribos. Aí eu coloquei uma imagem para você aqui de vários juízes, né? Otimiel de Judá, Euedê de Benjamim, Sangar, Débora, Gideão. Só que aí o mais famoso de todos esses juízes você já conhece, que é Sansão. Sansão é aquele que era fortão, abençoado por Deus com força, e os filisteus queriam vencê-lo, contrataram uma mulher para seduzi-lo, Dalila, e a Dalila descobre o segredo de Sansão, que é o seu cabelo e tudo mais. Ela corta, ele fica fraco, ele é capturado. No final, ele ora a Deus, Deus faz crer. O que acontece? Os filisteus, para humilhar, amarram ele em um pilar de um castelo, o cabelo cortado. Dalila, vendo aquela cena toda, se arrepende, ele ora a Deus, Deus faz crescer o cabelo dele. Então, ele cego, né, que cegaram o Sansão, ele derruba os pilares do castelo e mata todos os filisteus. Governo dos reis. Nós tivemos 3 reis hebreus. O primeiro rei, Saul, né? O que os hebreus perceberam? Que as tribos separadas, elas eram mais fracas. Então eles resolveram o quê? Unificar as tribos hebraicas. Essas tribos foram unificadas. E o seu primeiro rei foi Saul,
que era originário da tribo de Benjamim, né? E ele começa uma luta contra os filisteus. O segundo rei, né, o sucessor de Saul, Davi, não era parente de Saul, né? Segundo a Bíblia, Davi foi escolhido por Deus para ser o líder dos hebreus. Davi, ele consegue vencer os filisteus, né? Aí aquela história de Davi e Golias, né? Que Davi era um pastor, o irmão mais novo de 7 irmãos, se eu não me engano. E Golias, né, um gigante, né, segundo a Bíblia, lembrando que a Bíblia tem relatos meio exagerados, tá, galera? Um gigante de 3 metros de altura, altamente forte, e desafiava diariamente, durante 15 dias, os hebreus para uma batalha solitária e desdenhava dos deuses dos hebreus, né? Quando Davi chegou lá para entregar mantimentos, bem novo, acho que você tinha 16 anos, bem magrinho, ele viu aquilo, o Golias, né, falando mal de seu Deus, ele vai e aceita o desafio de Golias. O que ele faz? Ele vai andando orando e pega 3 pedrinhas. Quando Golias olhou Davi, olhou pequenininho, eu falei, cara, não dá pra tu não, mas eu vou lutar contra você e tal. E o que acontece na hora da batalha? Davi, pum, dá-lhe uma primeira pedrada na cabeça de Golias, Golias dá aquela tonteada, pum, segunda pedrada na cabeça de Golias, outra ponteada. Na terceira, Golias cai. Quando ele cai, Davi pega a faca e corta a cabeça de Golias e vence finalmente essa luta contra os filisteus, segundo a Bíblia. E qual é a grande característica? Foi Davi que criou uma organização do povo hebreu. Terceiro rei, né, sucessor de Davi, seu filho Salomão, considerado o homem mais inteligente da história que já existiu. Tem até um relato bíblico de 2 mulheres reivindicando o filho. E as duas falando que era mãe, que Salomão orou a Deus e decidiu cortar a criança no meio para dar uma parte para cada uma. Aquela que não era mãe aceitou, mas aquela que era a verdadeira mãe, ela negou ser a mãe da criança e queria que a criança fosse dada para outra mulher, né? Então, Salomão percebeu que só um amor de mãe ia abrir a mão da sua felicidade pelo bem maior do seu filho. Então, foi entregue à mulher a criança, né? Historicamente falando, Salomão é o período considerado do apogeu, né? O período mais rico do povo hebreu. Porque ele cria... Eu botei para vocês aqui, ó. Ele cria vários impostos, mas ele começa a fazer transações econômicas com outros locais, cria estradas para melhorar o fluxo de comércio entre os povos hebreus e tudo mais. A decadência dos hebreus começa com a sucessão de Salomão. Salomão morre e o reino hebreu é dividido entre os 2 filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão. Roboão criou o reino de Judá a partir de 2 tribos hebraicas. Esse reino de Judá, a capital é Jerusalém. Em 586 foi conquistado por Nabucodonosor, né, o rei babilônico, dando origem a um período histórico chamado cativeiro babilônico, onde os hebreus foram escravizados os hebreus foram escravizados pelos babilônicos. Essa escravização só termina depois que os babilônicos são conquistados pelos persas e os persas libertam os hebreus. Já Jeroboão, ele ficou com 10 tribos, né, criou o reino de Israel, cuja sua capital é Samaria. Em 722 a.C. foram conquistados pelos assírios, comandados pelo rei Sargão II. Só um detalhe, que depois da conquista dos persas para os hebreus, alguns hebreus puderam voltar para a sua região, mas outros hebreus se espalharam pelo mundo, né? Isso dando o que a gente chama de diáspora judaica, né? Quando os judeus começam a se espalhar pelo mundo. Tem um detalhe bem interessante dos hebreus, que os hebreus não utilizam o nosso calendário. O calendário hebreu é diferente do nosso. O nosso calendário zerou no nascimento de Cristo
E nós estamos hoje no ano 2020. Os hebreus estão no ano 5.780. Claro que esse calendário judeu é utilizado em período de festa, né? Comercialmente é utilizado esse calendário mundial. O ano para os hebreus começou no surgimento da vida para eles, foi em 3.760 a.C. Ou seja, para os hebreus, esse ano que nós estamos agora é o ano 5.780. Tá ok? Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa videoaula aí. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail que eu tento esclarecer a dúvida para vocês. Estou cheio de saudade de vocês, meus lindinhos do sexto ano. Tá bem? Fiquem com Deus, um forte beijo e até a próxima aula aí, gente. Tchau, tchau.